Pronto, estamos no ar. Deixa eu só verificar aqui como é que está no YouTube. E aí, vamos lá. Estamos ao vivo agora. Então, olá, boa noite a todos os participantes. Eu gostaria de agradecer aqui a participação de vocês. A nossa segunda live, de título Consequências da Pandemia da Covid sobre os Sistemas Agroalimentares. O objetivo dessa live é tentar conversar um pouco sobre as ações do GPCI, o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional, através do professor Tiago Lima. E aí, nesse momento em que nós temos um período complicado, né, de pandemia por conta da Covid. Então, a ideia é conversar um pouco e esclarecer ações nesse sentido. Hoje nós teremos a participação da nossa pró-reitora em exercício, Débora Lopes, mestre em Políticas Públicas e Gestão de Avaliação da Educação e doutoranda em Educação pela UFPB. Teremos a participação do professor Tiago Lima, doutor em Ciência Política pela Unicamp e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Além disso, teremos a participação também de Atos Dias, doutorando em Ciência Política pela UFPE. Então é isso. Sintam-se todos bem-vindos. Esse é o momento de discussão. Façam seus questionamentos, eles serão respondidos ao final. E quem vai abrir com a fala é a nossa pró-reitora, Débora Lopes. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, seguros, com saúde, né? Mesmo diante dessa situação, né, de emergência de saúde que a gente enfrenta nesse momento. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Tiago e ao Atos, que aceitaram participar, né, dessa iniciativa da nossa pró-reitoria de pós-graduação, e tenho certeza que nos trarão uma troca de conhecimento, um debate, né, bastante rico e interessante. Agradeço também ao Emerson, né, que com muita competência, né, cuida de toda a logística da nossa live, que também a apresenta, né. Então, muito obrigada a todos aqui pela presença. Então, hoje eu venho aqui, né, conversar um pouco com vocês, apenas de uma forma introdutória, falar um pouco sobre a importância, né, da pós-graduação da UFPB nesse período, né, de pandemia que estamos vivendo. E, inicialmente, o que me vem, né, na mente é a missão da UFPB, né, para com a sociedade. Então, a missão da UFPB afirma que, através da pesquisa, do ensino e da extensão, nós devemos gerar e difundir conhecimento, né, visando um desenvolvimento científico-tecnológico, socioambiental, cultural e econômico para a sociedade. E aqui eu ressalto que esse alcance, né, o alcance desse desenvolvimento não se restringe apenas ao Estado ou à cidade em que a universidade se encontra, mas sim ao país e ao mundo, né? Então, a pesquisa tem esse alcance internacional. E aqui na UFPB nós trabalhamos, né, com convênios internacionais, com instituições, né, internacionais de renome e tudo mais. Então, é de extrema importância a atuação da pós-graduação nesse momento, né? Nesse momento em que enfrentamos o desconhecido, né? Nós não temos ainda uma vacina, nós não temos ainda uma medicação própria, nós ainda não conhecemos todos os efeitos, né, dessa doença, e aí é que entra a pesquisa científica, né? A pós-graduação não só da UFPB, como de todo o Brasil e do mundo, né? Pois nós estamos todos unidos nessa mesma intenção, né? De lutar, de enfrentar esse momento que vivemos. Então, nós temos estudos analisando medicamentos, vacinas, exames, entre tantas outras coisas. E a UFPB ela vem atuando fortemente, né, no auxílio à sociedade nesse período de pandemia,
seja com a utilização de laboratórios para detectar, né, exames para detectar o Covid, seja na fabricação de álcool em gel para distribuição, seja na fabricação de máscaras, entre tantas outras, né, vertentes possíveis. Então, assim, o que eu vou fazer agora é citar alguns exemplos do que a pesquisa e a ciência ela pode nos oferecer, né, como sociedade. Então, vou citar aqui alguns pontos, né, de ações desenvolvidas pela POS. Então, inicialmente, nós temos a criação, por parte da UFPB, né, de um respirador pulmonar com monitoramento via celular e tablet, né, que custa cerca de 37 vezes menos do que os respiradores comercializados normalmente. E essa criação, né, ela foi destacada nacional e internacionalmente pelo nosso Ministério, né, da Saúde e pela imprensa internacional. Além desses respiradores, também nós tivemos o desenvolvimento de um outro respirador portátil, né, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica e Elétrica, uma ação em conjunto da UFPB com o IFPB, né, e esse respirador ele não serve apenas nos casos para atender pacientes, né, vítimas dos casos de Covid, mas também para vítimas de outros, para tratamentos de vítimas de outros problemas, né, como afogamento, infarto, por exemplo. Né? Então, essa é a primeira ação que eu queria destacar aqui, né, para vocês. Uma outra ação importante foi uma ação desenvolvida pelo LabMEC, anotei aqui, é o Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Economia. Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma plataforma para acompanhamento da evolução do coronavírus na Paraíba. Então, essa plataforma, ela, além de nos fornecer a possibilidade de um monitoramento, né, em tempo real, do município, do estado, ele também pode fomentar futuros estudos, né, sobre o tema. E um terceiro ponto que eu queria aqui destacar com relação ao Observatório Antropológico do Covid-19, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Ele foi contemplado, né, com aprovação de um edital internacional para receber um apoio financeiro. Então, com isso, o Observatório Antropológico ele tem como objetivo mapear e fortalecer ações de auxílio a comunidades com problemas sociais, que são intensificados pela pandemia do Covid-19. Então, assim, estas são algumas das ações da pós-graduação da UFPB, né? Claro, tem aqui destacado ações mais práticas, né? De desenvolvimento científico e tecnológico. Mas eu quero destacar que a pós-graduação também trabalha com análise, com estudo dessa pandemia, suas possíveis consequências, né? Mais com base no viés econômico, social, ambiental e cultural dessa nova realidade. Então, além de uma pesquisa prática, empírica, temos também a pesquisa teórica, né, do estudo, da análise. E para além destas ações, né, tanto a PRPG como os programas de pós-graduação, eles têm disponibilizado à comunidade, seja através de lives, das redes sociais, né, debates como esse, né, que nós estamos participando hoje, seminários virtuais, né, tratando de temas relevantes para a sociedade, não só a respeito do Covid, mas a respeito da sua área, né, de estudo. Então, são temas relevantes, né, e estão disponíveis à comunidade, tanto a comunidade acadêmica como a sociedade, né, em geral. Então, todo esse calendário de debate, eu quero te dizer, que está disponível, né, em nossa página na internet, no prpg.ufpb.br, e eu acredito que com essa ação, nós publicizamos nossas ações, né? E com isso a gente diminui a distância e aumenta o alcance da ciência realizada na UFPB, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, né? Nesse momento que vivemos atualmente. Então, com base nisso que eu falei, de uma forma introdutória, né? E bem objetiva, né? Para a gente poder dar início ao debate, é possível a gente entender um pouco da importância da pós-graduação nesse momento tão diferente, né, que a gente vive, nesse momento de pandemia.
Então, pois, uma vez que temos com base, né, um estudo prático, empírico e também teórico, nós acreditamos que a pós-graduação e a UFPB, ela cumpre com sua função social, né, que é a de gerar e difundir conhecimento, né, visando a construção de uma sociedade mais desenvolvida e mais justa. Né? Essa é a nossa função social como instituição, né, de ensino. Então, com isso, né, com essa mensagem aqui, eu finalizo a minha fala e agradeço a todos pela atenção e já desejo aqui aos participantes dessa mesa virtual, né, e a todos que estão em casa nos acompanhando, um excelente debate. Então, boa noite e obrigada, gente. Obrigado, Débora. Agora nós teremos o professor Tiago Lima. Professor, gostaria que o senhor começasse nos falando um pouco sobre qual a relevância desse tema para a sociedade. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradeço ao Emerson por mediar esse nosso debate aqui e a PRPG, na pessoa da Débora, por realizar esse tipo de evento, que é muito importante para a gente. A gente, especialmente que não vem de uma área de ciência dura e das tecnologias, né, que é a nossa área, a área da gestão pública e da cooperação internacional, esse momento para a gente é muito valioso. É muito importante para a gente mostrar para a sociedade o que a pós-graduação da área de ciências sociais está fazendo no intuito de ajudar o nosso país a superar esse momento, né? A relevância do tema, ela é, na minha opinião, a maior possível. Para muitos de nós, que normalmente temos a oportunidade de comer 3 vezes ou mais por dia, o ato de se alimentar não é algo refletido. A gente não para muito para pensar sobre isso. Na verdade, a gente quer agilizar esses momentos de alimentação para conseguir funcionar da melhor maneira possível. Em outros turnos, a gente usa a alimentação para confraternização, para relaxamento, como uma forma de entretenimento, mas não são muitos entre nós, na nossa sociedade, que para refletir de onde vêm os nossos alimentos e o que está envolvido na produção e na distribuição de alimentos. A pandemia da Covid-19, ela chegou para demonstrar algumas dessas vulnerabilidades que o nosso país possui. Ela vem acirrar alguns dos limites que o nosso país possui para alimentar adequadamente, tanto em termos de quantidade de alimentos, quanto de qualidade de alimentos à nossa população. Então, eu acho que entender quais são os gargalos que nós enfrentamos para deixar a nossa população saudável, ainda mais num momento em que o nosso principal desafio é uma doença que ataca as pessoas com um sistema imunológico mais frágil, eu acho que esse tema ele acaba sendo da maior importância. Entendo, professor. Em nível local, como é que essa ação ela tem se articulado? Se ela se articula com outros programas, com outros grupos de estudo? Você poderia comentar um pouco sobre como essa ação se articula? Posso sim. Esse é um projeto que ele está sediado em parte no PGPCI, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Mas ele dialoga também com outras instituições dentro da própria UFPB. Eu sou vinculado ao Departamento de Relações Internacionais e foi no Departamento de Relações Internacionais que surgiu o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais da UFPB, o FOMED. No Departamento de Relações Internacionais, nós temos o curso de graduação em Relações Internacionais. E desse curso de graduação, a gente tem de 10 estudantes trabalhando no FOMED com a gente. A gente também tem os estudantes de mestrado, 3 deles, no momento, se vinculam
ao PGPCI, 2 se vinculam ao mestrado de Ciência Política e Relações Internacionais. Tem também uma mestranda da Universidade Estadual da Paraíba, e temos 2 doutorandos que estão estudando na UFPE em Recife. Uma é a Jennifer, o outro doutorando é o Atos. O Atos, que inclusive é egresso do curso de Relações Internacionais e do nosso mestrado. Agora está seguindo o caminho dele lá na UFPE. Então, dentro do mestrado de Gestão Pública e Cooperação Internacional, eu atuo na linha de cooperação internacional. E qual que é o nosso objetivo nessa linha? É trazer para o gestor público, para o estudante da gestão pública, um olhar sobre temas e perspectivas que talvez ele não tivesse por estar concentrado nos problemas públicos nacionais, estaduais ou locais. Então, um pouco da nossa função no programa é trazer um pouco de experiências internacionais, estudos de caso, perspectivas comparadas, mas também debates e negociações internacionais que podem acabar incidindo sobre a capacidade dos nossos gestores de realizarem política pública. Nesse sentido, o nosso debate ele precisa ser interdisciplinar. O nosso mestrado ele é interdisciplinar. Temos docentes da área da administração, a professora Stephanie, que também pesquisa o tema da alimentação. E temos outros docentes da área da gestão pública, como o professor Wanderson, do Departamento de Gestão Pública, que realiza um trabalho muito importante, que se chama CISAM Universidades, onde eles mapeiam as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no nível do município. E o olhar que eu busco agregar é o olhar das relações internacionais. E por isso que no nosso grupo de pesquisa, o nosso trabalho tem se concentrado, na maior parte, no mapeamento do debate internacional e na experiência de outros países no enfrentamento da pandemia. Então, a gente poderíamos dizer que, nesse sentido, essa ação, vocês se utilizam da experiência internacional para, por exemplo, contribuir em nível estadual, ou seja, nesses outros programas, essas relações, para a pesquisa dentro da UFPB? Então, a nossa rede também tem ramificação internacional. Como eu disse, meu primeiro vínculo é o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, o FOMER. E o FOMER, ele se articulou com pesquisadores de outros estados da federação. Então, tem pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do ABC, Universidade Federal de Pernambuco, como é o caso do Atos, que está aqui com a gente. E a gente também tem na nossa rede pesquisadores da Argentina, e pesquisadores da Índia, e pesquisadores do Zimbábue. A gente consegue realizar esse diálogo internacional, né? Isso é como nós nos articulamos internamente. Por meio dessa articulação, nós participamos de eventos, nós compartilhamos projetos de pesquisa, nós compartilhamos programas de estudo também, além de manter contato para saber o que acontece nessas outras partes. Com relação especificamente à pandemia da Covid, por exemplo, os nossos parceiros do Zimbábue e da Índia, eles mantêm um blog e um periódico científico internacional, que se chama Agrarian South, né, que em português é o Sul Agrário. O que é o Sul do ponto de vista das relações internacionais? O Sul é um nome que se dá aos países em desenvolvimento. Então, eles sustentam um periódico científico que busca pensar as questões agrícolas, agrárias e da alimentação a partir do Sul global, dos países em desenvolvimento, e também mantém um blog, que é um lugar que hospeda comunicações mais rápidas.
Então, o que a gente tem procurado fazer? Quando o nosso grupo produz um documento, um artigo de intervenção, uma avaliação sobre a Covid-19, a gente traduz para o inglês e submete para esse blog, e aí a nossa perspectiva, as coisas que acontecem aqui no Brasil, a forma como a gente vê a pandemia e suas relações com a alimentação aqui do Brasil, ganha um olhar internacional. Da mesma maneira, a gente colhe o que essa rede internacional produz para internalizar e difundir entre nós. Então, do ponto de vista das relações internas, que eu estou imaginando que são as relações de rede de pesquisa, é assim que funciona. Certo. Eu estou vendo, pelo que eu estou entendendo aqui, o senhor falou diversas vezes que há um fluxo entre essas diversas camadas do ensino, por assim dizer, né? Há estudantes de graduação, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado. E o senhor poderia descrever, nesse contexto, como essa ação ela tem contribuído para essa verticalização do ensino? Se há um determinado grau elevado de estudantes que entram na graduação, que fazem parte dessa ação, desses grupos de pesquisa, estudando os sistemas agroalimentares, se eles têm conseguido progredir nessa carreira acadêmica? Bem, o nosso grupo ele teve início em 2012, só com estudantes de graduação, porque na época a gente não tinha pós-graduação de gestão pública e cooperação internacional e nem de relações internacionais. Então, o nosso grupo começa em 2012, em meio àquela greve. A manutenção do grupo era uma das formas, ou melhor, a criação do grupo era uma das formas de não esvaziar a universidade, de manter os estudantes e o trabalho acadêmico acontecendo na universidade, né, mesmo em meio às reivindicações do período, e naquele momento a gente começou, se eu não me engano, com em torno de 8 estudantes de graduação. E aí os estudantes, eles chegam, conhecem o grupo, muitos ficam por um tempo, outros ficam por mais tempo, e vão seguir a vida deles. Porque isso é uma coisa importante na universidade. Os grupos de estudo oferecem para os estudantes uma perspectiva, talvez até mais intimista, de contato com o campo, que é uma perspectiva diferente daquela que ocorre quando um estudante estuda simplesmente por meio das disciplinas, né? Nos grupos de estudo, você pode desenvolver um contato mais próximo com o docente e você pressupõe que vai estar em contato com pessoas que se interessam voluntariamente pelo tema que você está estudando. Então, naquela época, nós tivemos em torno de 8 estudantes, como eu disse, né? Esse número flutua um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e o grupo ele ganhou rapidamente uma produtividade interessante, porque o que a gente percebeu é que no Brasil o debate sobre a questão da fome, pelo ponto de vista das relações internacionais, era incipiente. Normalmente o pessoal das relações internacionais, quando tocava em alguma coisa relacionada à alimentação, pensava na agricultura, na exportação de commodities, no protecionismo dos países desenvolvidos, nas negociações internacionais, na Organização Mundial do Comércio, mas a questão da fome e da alimentação em si é algo que ainda não havia, né? Então a gente encontrou um nicho muito importante para trabalhar e começamos a desenvolver projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, e muitos desses trabalhos acabaram publicados ainda quando os estudantes eles eram de graduação, né? Gosto sempre de lembrar de um exemplo de um trabalho que a gente desenvolveu com a Júlia e com a Flávia, sobre a ajuda alimentar, que ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, né? Então, quer dizer, um trabalho que toca na questão da fome ser reconhecido como algo relevante pela Associação de Estudos de Defesa foi algo que nos motivou muito. Outros trabalhos também viraram artigos,
alguns viraram projeto de mestrado, foi o caso do Atos. Talvez seja até interessante ele comentar um pouquinho sobre a trajetória dele, para a gente entender um pouquinho dessa verticalização dos estudos, né? E outros evoluíram de 2012 para cá para o doutorado, que é o caso do Atos também e da Jennifer. O caso da Jennifer é interessante porque ela, além de participar do nosso grupo de pesquisa, ela participava de uma organização da sociedade civil chamada Engajamum, que era uma organização que mobiliza jovens para atuação social e política. E por meio dessa organização, a Jennifer acabou se tornando conselheira do extinto CONSER, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que assessorava o presidente da República para elaborar políticas de combate à fome, entre outras, né? Conselho esse que foi extinto pelo governo Bolsonaro. Então, e aí hoje, como a gente tem esses estudantes mais graduados, eles convivem junto com os estudantes que ainda estão em fase de graduação. A gente procura fazer com que o convívio seja o mais horizontal possível, porque, da minha parte, pelo menos, eu acho que a qualidade do pesquisador e da pesquisa, da pesquisadora, também se mede por aquilo que ele estuda, pelo aquilo que ele produz, e não tanto pelos títulos que ele vai acumulando, apesar disso ser uma parte importante do processo. Mas é muito gratificante ver que a gente tem estudantes de diversos níveis, né? Ora apoiados com bolsas de iniciação científica da universidade, ora apoiados também com bolsas de iniciação científica e de mestrado de um outro instituto do qual eu faço parte, chamado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Então, esse instituto, ele apoiou a pesquisa de iniciação científica do Atos, que estudou a ajuda alimentar dos Estados Unidos, e hoje ele apoia a pesquisa de mestrado da Herbene Lourenço, que estuda um processo chamado de estrangeirização de terras nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente tem tido uma trajetória bem bacana aí, de 2012 para cá. Não sei se o Atos está conseguindo acompanhar a gente, para ele dar um depoimento dele. Acho que ele caiu, né? Estou aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos, sim. Poderia falar um pouco, Atos, sobre como foi essa inserção sua na pesquisa, como foi que se deu nesses três momentos diferentes, né? No momento da graduação, do mestrado e hoje do doutorado, né? Como que a sua pesquisa se relaciona com isso? Bem, eu entrei na Universidade Federal da Paraíba, na verdade, em 2010, no curso de Engenharia Ambiental, que só durei um semestre. E depois eu entrei em 2011 para aquilo que eu queria fazer, que era um curso de Ciências Sociais, né, em Relações Internacionais. Durante a minha trajetória na graduação em Relações Internacionais, eu me deparei com o gosto que tenho pela pesquisa através dos PIBICs e PIVICs ofertados pela universidade, né? E aí, em 2012, nós formamos o FOMERI, que é o Grupo de Pesquisa sobre Fome e Relações Internacionais, que dura até hoje, sob a coordenação do professor Tiago. E a partir de então, comecei uma pesquisa PIBIC sobre a ajuda alimentar internacional dos Estados Unidos, que foi financiada pelo INCT-NEU, como o professor Tiago falou. Depois participei de um PIVIC, se não me engano, em 2014, dentro também do FOMERI, mas agora estudando a aquisição internacional de terras. Isso me ajudou bastante na minha formação, porque desse meu PIVIC foi que saiu meu projeto de mestrado, né? Fiz mestrado
no programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional e estudei a atuação da Via Campesina, que é um movimento social transnacional, nos mecanismos de governança da aquisição transnacional de terras, do modo da compra internacional de terras. E depois do mestrado, me aventurei na ciência política, então hoje, atualmente, estou fazendo doutorado em ciência política, com um projeto também sobre aquisição transnacional de terras. Então, o grupo de pesquisa foi crucial na minha vida acadêmica, na etapa que eu tive na UFPB, porque me deu uma certa orientação, tanto o grupo de pesquisa quanto os PIBIC e o PIBIC que eu fiz durante minha trajetória na UFPB. Então, me serviu muito para dar uma orientação sobre minha agenda de pesquisa. Atos, e como você poderia falar um pouco mais de como a sua pesquisa se relaciona com esse período de pandemia, como é que se articula? Certo. Como o professor Tiago já introduziu anteriormente, o FOMER ele está pesquisando a relação entre Covid-19 e insegurança alimentar. Né? Infelizmente, a pandemia colocou em voga novamente a importância da segurança alimentar internacional para as relações internacionais, ou seja, para a agenda de debates nas relações internacionais. E isso não é uma questão tão óbvia assim. Acredito que para o público fora das relações internacionais, a questão da fome ela seja uma agenda bastante óbvia para as relações internacionais. Porque, pelo menos na mídia nacional e internacional, às vezes se coloca muito em voga ações de países em alguns estados da África subsaariana, por exemplo, em relação a doações de comidas internacionais, etc. A fome mundial. Então, mas nas relações internacionais, e tem um artigo escrito pelo próprio professor Tiago, publicado em 2014, se não me engano, na Carta Internacional, que falava sobre a falta de estudos que relacionem fome e relações internacionais no Brasil. O professor Tiago colocava, inclusive, como uma agenda oportuna, porque, na verdade, é irônico um país como o Brasil, que durante um tempo a gente pode dizer que dominou a agenda da segurança alimentar a nível internacional, não existir trabalhos robustos, trabalhos e pesquisas nesta área na academia brasileira. Bem, e com relação à pesquisa que o FOMER está desenvolvendo sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 na insegurança alimentar, nós estamos trabalhando sobre como a Covid-19 pode impactar a cadeia mundial de suprimentos. Esse é um tema bastante pertinente, principalmente porque no dia 31 de março, tanto os diretores da FAO como da OMS, a OMS acredito que todos devam conhecer, porque está muito presente na mídia, que é a Organização Mundial de Saúde, e a FAO é também uma organização dentro do sistema ONU, que significa a Organização das Nações Unidas sobre Agricultura e Alimentação, ou seja, é uma instituição dentro do sistema ONU que cuida das questões agrícolas e alimentares. Fora essas duas organizações, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, publicaram conjuntamente uma declaração expondo preocupações sobre os possíveis impactos da Covid-19 na segurança alimentar internacional. Eles trataram na declaração principalmente dos problemas que a Covid-19, que a pandemia poderia causar na cadeia mundial de suprimentos de alimentos, ou seja, no abastecimento mundial de alimentos, principalmente com relação a possíveis barreiras de exportações que os estados poderiam colocar como prevenção ao desabastecimento doméstico.
Ou seja, alguns países eles poderiam, preocupados com o desabastecimento doméstico, impor barreiras às suas exportações de alimentos, o que poderia impactar, sobretudo, os países em desenvolvimento, os países mais pobres do globo, que em sua maioria dependem da importação de alimentos para se abastecer nacionalmente. Isso também poderia prejudicar a ajuda alimentar internacional realizada por países como os Estados Unidos e também por organizações internacionais como o PMA. E só um parênteses aqui, a gente precisa saber que o mundo ele produz alimentos suficientes para abastecer toda a sua população. O problema que a gente enfrenta é a vontade política e um problema de distribuição também. Ou seja, apesar do mundo produzir alimentos suficientes, existem pessoas passando fome, cerca de 800 milhões de pessoas, segundo a ONU. Então, a pesquisa que a gente está desenvolvendo dentro do FOMER agora é saber quais serão os possíveis impactos da pandemia sobre essa cadeia mundial de suprimento de alimentos. Entendido. Tiago e Atos, vocês poderiam, dentro dessa pesquisa, vocês poderiam falar sobre quais são as perspectivas que vocês têm visto, quais são os possíveis impactos a nível local e a nível internacional da Covid na alimentação, nos sistemas agroalimentares, na produção. Olha, essa pandemia vai castigar severamente muitos países, tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento. Vou começar falando um pouco dos países desenvolvidos, que é onde a gente acha que normalmente problemas tão desumanos quanto a fome não vão ocorrer na extensão que vão ocorrer. Tá? Então a gente sabe que a Espanha é um país que sofreu muito com a pandemia. Eles tiveram um nível de agressividade da doença lá e de mortes da sua população bastante alto. Numa época só perdia para a Itália. E o governo de Madrid, que é a capital da Espanha, né, anunciou que mais de 100 mil pessoas vão passar fome e vão precisar de ajuda alimentar. É uma crise de fome que vai superar a fome que foi vivida durante a Guerra Civil Espanhola na primeira metade do século XX. A Suíça, que é um dos países mais ricos do mundo, sede de muitos bancos, também conta já as dezenas de milhares das pessoas famintas. E no caso da Suíça, são principalmente os imigrantes que trabalhavam informalmente. Então essas pessoas não têm mais os seus empregos informais e não têm reserva monetária, não conseguem comprar os alimentos para se alimentar. Como bem disse o Atos, isso eu acho que precisa ficar claro, porque é uma oportunidade que nós, como país, que o mundo tem, é uma oportunidade que o mundo tem para refletir sobre isso. A gente nunca deve deixar de dizer que o mundo produz mais alimentos do que é necessário para alimentar todas as pessoas do planeta. Então, se a fome acontece hoje, é porque a política permite ou porque a política impõe a fome. Tá? O mundo vivencia um enorme desperdício de alimentos em tempos de normalidade. E na época da pandemia, isso também tem ocorrido, em meio à crescente fome. Vamos falar um pouquinho dos países em desenvolvimento. Vamos pensar aqui no Peru, que é um país nosso vizinho, que há pouco tempo era considerado uma das economias com melhor desempenho na América do Sul. O Peru entrou em regime de quarentena no dia 16 de março. Ele entrou muito cedo nessa quarentena, seguindo todas as recomendações da OMS. Do ponto de vista da política pública desse enfrentamento, o Peru fez um ótimo trabalho. Mas o Peru não está conseguindo lidar bem com a pandemia. Tem muitos casos e muitas mortes lá. Por quê? Porque 50% da população peruana
não tem uma geladeira em casa. Mais de 70% da população peruana trabalha na informalidade. Isso significa muitas coisas. Entre elas, que essa pessoa não tem um salário mensal para sobreviver. Ela ganha o sustento dela no dia a dia. Então, por mais que o governo crie as políticas para que as pessoas fiquem em casa, as pessoas não podem ficar em casa, porque elas vão acabar passando fome. Então, isso leva os peruanos para a rua, sobretudo os peruanos da periferia. Esses peruanos vão aos mercados públicos, tanto para vender as coisas que eles têm para vender, quanto para comprar os alimentos, e ali acontece uma grande disseminação, tá? Que depois vai se distribuindo pela cidade. Conforme a situação no Peru foi ficando tensa nas grandes cidades, por conta da saúde pública e do desemprego, e todas as dificuldades que advêm da pandemia, os peruanos começaram a voltar para o interior em busca do apoio de suas famílias. E o que aconteceu no Peru? Esse movimento de migração em busca da segurança, inclusive da segurança alimentar, está levando o vírus para o interior. Isso está acontecendo no Peru já tem um mês, mais ou menos. E esse mesmo movimento está começando a acontecer agora aqui no Nordeste. Na semana passada, um jornal soltou a notícia. Os nordestinos que estavam no Sudeste começam a voltar para os interiores do Nordeste em busca do apoio familiar. Então, uma parte da nossa pesquisa é mostrar para os gestores públicos, para os políticos, o que acontece nos outros países, para ver se aqui no país a gente consegue tomar decisões melhores de enfrentamento à pandemia. Vou dar um outro exemplo. Agora, tratando dos Estados Unidos, que é o país a maior economia do mundo, né? E como que falhas no sistema alimentar, no sistema econômico deles, podem nos dar lições para pensarmos o que fazer aqui no nosso país. Então você veja, os Estados Unidos têm uma população de 8 milhões de famintos. Isso antes da pandemia eclodir. A perspectiva é que, dentro dos próximos meses, cerca de 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos entrem em fome severa. Já é possível encontrar tranquilamente nos jornais imagens de filas quilométricas de gente precisando receber comida. Tá? Então, você tem esse quadro de fome se agravando nos Estados Unidos, num período em que eles tinham o menor desemprego da história deles. Por que essa fome atinge tão rápido essas pessoas? Porque elas não tinham bons empregos que permitissem a elas fazer uma poupança, e porque o Estado americano não tinha as estruturas de seguridade social para apoiar essas populações nesse momento de grave crise. Né? E aí isso gera dois impactos no sistema agroalimentar dos Estados Unidos. Vou mencionar esses dois, entre outros. O primeiro impacto é que, por conta da doença, a quarentena impõe limites à movimentação de pessoas. E por causa desse limite à movimentação de pessoas, os imigrantes mexicanos, muitos deles ilegais, que iam para as lavouras americanas fazer a colheita, não estão indo mais. Qual que é a consequência disso? Um monte de produto vai estragar no pé. Tá? Enquanto tem muitas outras pessoas passando fome no país. Veja só, o Uruguai contrata todo ano uma quantidade de brasileiros do Rio Grande do Sul para trabalhar no seu corte de cana. Esse ano o Uruguai falou que já vai reduzir a importação de mão de obra brasileira em 75%. Né? Então você vê que esses problemas eles são globais, e olhar para o que acontece no mundo pode nos ajudar a desenhar políticas públicas melhores. Um outro exemplo, que esse vai ser muito importante, especialmente aqui para Paraíba, para o Brasil em geral e para Paraíba em particular. Nos Estados Unidos, os frigoríficos, que são aquelas fábricas de carne, tanto bovina quanto suína e de aves, esses frigoríficos, essas fábricas de carne, estão registrando uma quantidade enorme de pessoas com Covid-19. Tá?
Eles estão em ambientes refrigerados, normalmente um ao lado do outro, os trabalhadores e as trabalhadoras, e trabalhando com fluidos o tempo todo, né? As medidas de segurança não são suficientes, uma pessoa fica doente e vai contaminando todas as outras. E aí, quando essas pessoas saem das fábricas, elas contaminam as suas comunidades também. Por conta disso, diversas fábricas de carne nos Estados Unidos estão fechando e levando a um desabastecimento nas cidades. Os americanos são viciados em comer carnes de todos os tipos, assim como são os brasileiros. Então, isso gera instabilidade política, insatisfação e aumento nos preços, o que vai impactar a fome, especialmente das pessoas mais pobres. Agora, no Brasil, o mesmo tipo de coisa tem começado a sair na mídia, né? Trabalhadores que trabalham nessas fábricas de carne, eles ficam doentes e eles precisam ser dispensados. A fábrica precisa ser fechada. Só que quando isso não acontece, isso se torna um problema muito grave, tá? No caso da Paraíba, quando a gente tem algumas dessas fábricas no interior, veja só a gravidade do problema. A pessoa contrai a Covid no frigorífico e retorna para a casa dela. Provavelmente alguém da família dela, é um agricultor. E esse agricultor vai se contaminar também, não vai poder trabalhar, vai ter que se afastar do outro. Aqui na Paraíba, como mostra o professor Marco Metidiero, de Geografia, 80% dos nossos tubérculos, hortaliças, frutas, são produzidos no nosso estado. Se essas pessoas ficarem doentes, a gente vai ter mais um problema para enfrentar com relação ao nosso abastecimento, né? Porque a gente não vai ter trabalhador rural para produzir inhame, macaxeira, para produzir as frutas que a gente come. Então, o que os gestores públicos no Brasil precisam entender é que a questão da fome, em meio à pandemia, ela não pode ser tratada como uma coisa isolada. Ela é uma célula do que compõe o todo social. E esse todo social precisa de ser tratado com coordenação. Do contrário, uma parte da sociedade vai funcionar, a outra não vai funcionar, uma vai contaminar a outra e a gente vai desmoronar. E não vai ser por falta disso, porque a experiência dos outros países que ficaram doentes mais cedo do que nós está mostrando isso para a gente. Então a gente não tem desculpa de dizer que a gente não sabia. Se a fome aumentar, em grande parte vai ser, como eu já disse no começo, porque a política permitiu. E isso vai ser lamentável, para dizer o mínimo. Nesse sentido, falando sobre política, sobre relação, eu queria saber, por exemplo, como vocês têm se articulado com gestores públicos, se há uma procura para essas discussões, se os gestores eles têm buscado vocês para estabelecer parcerias nessa pesquisa, e se há egressos do programa ou do grupo de pesquisa que são gestores públicos e que têm buscado vocês para discutir. Olha, isso tudo parece que já faz muito tempo, mas é muito recente, né? O nosso confinamento começou em 13 de março. Então, até a gente entender o que estava acontecendo e conseguir articular o nosso grupo, o FOMERE, para trabalhar nisso, demorou um tempo, né? Eu, como docente, eu tenho minha capacidade de trabalho severamente restringida por conta do regime de trabalho domiciliar. Uma filha pequena aqui em casa, minha companheira também trabalha, então, na prática, eu tenho um turno do dia só para trabalhar. Isso reduz a minha capacidade de trabalho, e os estudantes, cada um tem o seu contexto, uns um pouco melhor, outros um pouco pior, então isso reduz a nossa capacidade de trabalho. Tá? Então, por conta disso, a publicação dos nossos trabalhos está começando agora.
A gente espera que com a circulação desses trabalhos a gente consiga chamar a atenção, né, do poder público e de outras organizações para encamparem esses temas. Eu não sei se tem alguém do grupo articulado com algum gestor público. Eu sei que nós temos estudantes que moram em cidades do interior, em Bananeiras, tem gente que está trabalhando na agenda do FOMERE lá do Piauí, porque teve que voltar para o Piauí nesse contexto. Não sei se eles estão conseguindo conversar com alguém por lá. O que eu procurei fazer foi me inscrever como voluntário no Consórcio Nordeste, onde existe o projeto Flor de Mandacaru, né? E por meio do Consórcio Nordeste, vamos tentar circular essas informações, essas ideias, junto com outros pesquisadores extremamente gabaritados que estão lá, pesquisadores e pesquisadoras, para tentar dar a nossa contribuição. Mas uma proximidade com os gestores públicos ainda não está ocorrendo, não. Entendo. Nessa parceria com o Consórcio Nordeste, como é que vocês têm visto a questão também de relações, por exemplo, com organizações da sociedade civil, ONGs, associações, sejam associações de agricultores, associações de pescadores que lidam com esses sistemas de alimentação, com movimentos sociais? Como é que vocês têm compreendido essa relação e a importância desse consórcio, dessas parcerias? Então, a minha participação no consórcio ela ainda muito embrionária, né? Então, eu não tenho condição de te dar informações mais detalhadas. Mas, se algum pesquisador quiser se voluntariar para o consórcio, a dinâmica é mais ou menos a seguinte: você se voluntaria, aí você entra num grupão de WhatsApp. Nesse grupão de WhatsApp, você se apresenta, você diz, o professor, o pesquisador, o especialista diz o que faz, e outras pessoas que têm afinidade com o seu tema entram em contato contigo e nós formamos outros grupos menores. Dentro desses grupos menores, nós trabalhamos ideias para a criação de políticas públicas, e se alguma dessas ideias ganhar força, aí ela vai subindo a escala dos grupos do consórcio até chegar ao comitê científico. Mas como eu disse, a minha participação ainda é muito inicial. Não consigo ter uma visão de todos os grupos, de quais projetos estão caminhando para frente. O que eu posso dizer com muita felicidade é que tem cada vez mais professor da UFPB se voluntariando para trabalhar lá. Isso não vou negar que dá orgulho de ver o pessoal nesse contexto voluntariando o seu tempo para tentar ajudar como for possível. Compreendo. E em aspecto local, não sei, como é que vocês veem se há uma certa participação ou uma cobrança dessas organizações da sociedade civil junto a gestores públicos? Como é que anda o cenário hoje dessas discussões sobre alimentação, sobre sistemas e indústria alimentícia? Eu acho que a gente pode dividir essa reflexão em duas partes. A primeira é que aqui na Paraíba, as organizações do setor agrário, que trabalham com camponeses, estão fazendo um bom trabalho de articulação para enfrentar a pandemia, né? Realizando muitas lives, mas também realizando ações mais concretas, como, por exemplo, criar caminhos, maneiras para os consumidores se conectarem com a produção desses pequenos produtores, tá? Então, veja só, Emerson, no mundo inteiro, as populações que mais passam fome em todos os países são as populações rurais, porque normalmente são as mais pobres e não têm poupança. Aqui no Brasil, nada garante que isso vai ser diferente.
Então, se as pessoas não conseguirem encontrar mercado, elas vão entrar numa crise severa. Tá? Então, é importante que as pessoas, principalmente as pessoas da cidade, procurem algum fornecedor, algum produtor rural, que não seja dentro de um supermercado, para se abastecer. De preferência, alguém que produza orgânicos, de preferência, alguém que produza agroecologicamente, que mantenha uma relação com esses produtores, para que eles tenham um mínimo de estabilidade, para continuar investindo, produzindo e fornecendo esses alimentos que têm altíssima qualidade, o que é extremamente importante para enfrentar um surto de doença, né, e para manter o sustento dessas pessoas. Vale mencionar um projeto de extensão feito por estudantes da UFPB, não me lembro agora qual que foi de que curso que eles eram, mas eles criaram uma plataforma super simples em que eles disponibilizavam telefone e WhatsApp de produtores rurais e o consumidor podia entrar em contato com esse produtor e encomendar os seus produtos, né? Desde arroz, feijão, milho até as hortaliças, legumes e frutas. Então é mais um trabalho que a UFPB fez importante nesse cenário que outras organizações da sociedade civil vêm fazendo também. Mas da minha perspectiva, a principal reflexão que a nossa sociedade não consegue fazer ainda é revisar os seus hábitos alimentares. No Brasil e no mundo inteiro, essa crise está sendo a vitória dos supermercados, a supremacia do supermercado. O supermercado, ele é super conveniente, ele tem um problema. Uma boa parte da comida que é vendida no supermercado não é comida saudável. É comida industrializada, comida ultraprocessada, rápido, fácil de fazer, extremamente saborosa, alegria instantânea, né? Mas essas comidas vendidas em supermercado, elas são muito nocivas à saúde. Não é à toa que no mundo hoje a gente vive a fome de 850 milhões de pessoas, como disse o Atos, mas uma crise ainda mais grave que essa é a crise de obesidade. E veja como as coisas se cruzam. Os obesos, e principalmente os diabéticos, são mais vulneráveis à Covid-19. Então, essa pandemia, tristemente, na minha perspectiva de estudioso do tema, está mostrando que a forma de se alimentar por meio do supermercado, dessa comida industrializada, ultraprocessada, que nem deveria ser chamado de alimento, como argumenta o professor Carlos Monteiro, da Universidade Federal de São Carlos, tem um trabalho importantíssimo sobre isso. Não deveria nem ser chamado de alimento. Esse modelo tem prevalecido na nossa sociedade. Eu acho que seria importante, nesse momento que as pessoas estão mais em casa, as pessoas que podem fazer essa reflexão, né? Não vamos exigir isso daqueles que estão lutando para comer qualquer coisa. A gente tem que apoiar essas pessoas da melhor forma possível. Mas quem tem uma tranquilidade para refletir sobre a sua alimentação, que procure se informar de onde está vindo a sua alimentação. Né? Comer é um ato político. Não é apenas para matar fome. É um ato político, é um ato de saúde pública. Então, o que eu penso que as organizações da sociedade civil, a universidade e nós, que estamos sensíveis ao tema, devemos fazer é conversar sobre isso com as pessoas, para que elas avaliem e finalmente tomem a decisão que elas acharem melhor sobre qual deve ser o padrão de consumo de alimentos que elas têm. Não sei se o Atos gostaria de comentar alguma coisa, acho que eu acabei falando demais aqui. Atos? Só que eu tinha deixado o microfone no mudo e esqueci. Bem, sobre a questão local, né, a questão brasileira, o censo agropecuário, o último censo agropecuário feito em 2016, colocou que 77% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como agricultura familiar, né?
E esses 77%, eles são responsáveis por 23% do valor da produção e por 23% também da área total dos estabelecimentos agropecuários. Ou seja, existe a agricultura familiar extremamente importante para a produção agropecuária brasileira e para o abastecimento de alimentos a nível nacional, né? E a crise provocada pela Covid-19, ela ataca principalmente a agricultura familiar. A gente viu ultimamente nos noticiários que o Brasil ele, vive um período de deflação, né? Ou seja, de baixa de preços, mas quem sai de casa e vai para o supermercado comprar alimentos perecíveis, por exemplo, percebe o quanto o preço aumentou nesses alimentos perecíveis, hortaliças, frutas, verduras, e são esses alimentos, principalmente esses alimentos perecíveis, que são ofertados pela agricultura familiar. E são esses agricultores familiares que, dentro da cadeia de suprimento de alimentos, são o grupo mais afetado pela Covid-19. Bem, existe um programa, e aí uma política pública que foi bastante crucial dentro da agenda do Fome Zero, que se construiu desde 2003, que foi o PA, que é o PA, né? Programa de Aquisição de Alimentos. Que basicamente é um programa do governo federal que garante a compra de alimentos da agricultura familiar para distribuição em organizações sociais ou instituições públicas, como escolas públicas, etc., hospitais. Então, ou seja, esses alimentos produzidos pela agricultura familiar são comprados pelo Estado e são distribuídos para essas instituições. Bem, o PA ele passou por um processo de derretimento do programa. Não é um processo atual, se eu não me engano, é desde 2012 que o PA vem passando por um processo de queda no orçamento. Isso tem dificultado muito a vida de agricultores familiares. Se eu não me engano, em 2014, eu e mais duas colegas, também do FOMERE, Jennifer Santana e Julia Renzi, nós fizemos uma pesquisa sobre o Programa de Aquisição de Alimentos aqui na Paraíba, o programa gerido pelo governo do Estado. E nós percebemos algumas falhas importantes no programa, mas também como o agricultor familiar ele precisa de políticas públicas que os fortaleçam. E nesse momento de pandemia, juntamente com o momento em que a gente vê a queda das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, é muito preocupante o estado em que a agricultura familiar se encontra, né? Então, apesar como o Thiago falou, dos supermercados estarem lucrando com isso, né? Afinal, é algo bastante fácil ir a um supermercado e comprar produtos industrializados. Existe uma parcela do setor agroalimentar que está sofrendo muito com esse momento de pandemia. E esse setor é a agricultura familiar. E, de fato, quais são os resultados que vocês almejam a partir dessa pesquisa de vocês? Vocês podem falar um pouco sobre isso? E sobre, eu acho que as perspectivas, né? As perspectivas de soluções para esse período. Bem, o que a gente deve experimentar ao longo dos próximos meses é uma desarticulação do sistema comercial internacional. Tanto por causa dos entraves que as quarentenas vão colocando às cadeias produtivas. Tá? Vou te dar um exemplo. No Sudeste Asiático, mais ou menos 100 milhões
de pessoas dependem da renda proveniente da cultura do arroz para se sustentar. E a cultura do arroz lá já vinha sofrendo os impactos da mudança climática, um ano de seca, essa é uma temporada de seca lá. Acontece que muitos dos trabalhadores dos campos de arroz são idosos, então eles adoeceram e tiveram que ficar mais restritos por quarentena, né? Isso significa o quê? Por diversos motivos, a produção de arroz no Sudeste Asiático vai diminuir. E isso pode impactar a disponibilidade de arroz em várias regiões do mundo e o preço do arroz, inclusive aqui no Brasil. Então a gente vai experimentar uma desarticulação das cadeias do agronegócio, porque o agronegócio é o que está vinculado aos longos trajetos, né? A comida produzida pelo grande agronegócio que viaja longas distâncias, que sai aqui do Brasil, vai abastecer lá o Oriente Médio, vai abastecer a China. Essas cadeias vão estar prejudicadas nesse sentido. Não vai ser estranho observar muitos exportadores de alimentos colocando barreiras às suas exportações para evitar o desabastecimento nacional, como o Atos falou. Isso já aconteceu em 2008. As organizações estão alertando que isso já está começando a ocorrer novamente, e se isso ocorrer, o que vai acontecer? Menos disponibilidade de alimento, maior o preço. Oi? Parece que travou o Atos. Travou, não foi? De Tiago? Eu estou aqui. Tiago, eu acho que travou. Travou. Então, então você poderia continuar a falar sobre as perspectivas futuras, Atos, enquanto ele volta? Certo. A gente, vou continuar o que o Tiago estava falando. A gente hoje, a nível internacional, tem o que se chama, um autor das relações internacionais, que é o Philip McMichael, chama de regime alimentar corporativo. O regime, a gente não regime alimentar para as relações internacionais não é algo relacionado à dieta alimentar ou algo do tipo, mas é um conjunto de regras formais e informais que introduz um ordenamento social das relações internacionais de produção, circulação e consumo de alimentos dentro de uma determinada conjuntura histórica mundial. E a atual conjuntura histórica mundial coloca as grandes corporações, os grandes conglomerados, como os atores que dominam o sistema agroalimentar ou o regime alimentar internacional. Então, são essas grandes corporações aliadas aos países em que elas se originam, que dominam e ditam as regras de todo o processo do sistema agroalimentar a nível internacional. E esse regime alimentar atual, ele incentivou um certo modelo, que é um modelo agroexportador, e é baseado nas grandes corporações agrícolas, mas também exigiu que países em desenvolvimento, países pobres, abrissem sua economia para o comércio internacional. E como consequência, as economias, sobretudo o mercado alimentar desses países pobres, foi dominado por essas corporações, por essas grandes corporações, e em alguns países destruiu a agricultura local, o pequeno comércio local. Então fez com que países em desenvolvimento, países pobres, se tornassem dependentes da importação de alimentos. Para vocês terem uma ideia, os 5 grãos mais consumidos no mundo são arroz, milho, sorgo, cevada e trigo,
são dominados por grandes potências, que a gente costuma chamar de agropotências, ou seja, produção de alimentos não é, como se diz aí, um setor econômico restrito a países pobres. Na verdade, os grandes produtores agrícolas são países ricos. Então, China, Estados Unidos, Rússia e União Europeia dominam a produção dos grãos mais consumidos no mundo. Então, ao mesmo tempo que eles dominam essa produção, eles também dominam a distribuição e o mercado internacional de alimentos. Então, existe uma certa hegemonia dentro do mercado mundial de alimentos feita por essas grandes potências e essas corporações. Isso acaba prejudicando países em desenvolvimento à medida que, no meio de uma pandemia, essas grandes potências agrícolas resolvem limitar as exportações agrícolas. Isso faz com que o preço dos alimentos aumente a nível internacional e, assim, países pobres eles tendem a gastar muito mais das suas rendas na compra, na importação de alimentos para atender a demanda local. Então, eu acho que a saída a nível internacional tem que ser pensada através da cooperação internacional. E em níveis locais, e aí mais especificamente falando do Brasil, é preciso que o governo invista em políticas públicas de forma integrada. Então, a gente atualmente não vê isso, né? O PAA, ele está praticamente derretendo, como falei, não é de hoje, há alguns anos, é um programa que vem derretendo, mas que foi importantíssimo, inclusive para o Brasil sair do mapa da fome. E a nível internacional, o país, a gente chama de país hegemônico, que é os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores agrícolas e é um dos principais cabeças das organizações internacionais, inclusive o Programa Mundial de Alimentos e a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, parece não estar... parece não querer incentivar uma certa cooperação internacional nesse sentido, né? A política externa norte-americana, ela tomou um perfil menos internacional, mais nacionalista, e então parece ter muito menos interesse na cooperação internacional. Então, nos deparamos a nível nacional com problemas de desincentivo às políticas públicas voltadas à segurança alimentar e a nível internacional com desinteresse na cooperação internacional para que o abastecimento internacional de alimentos não se encontre prejudicado, né? Sobretudo para que os países em desenvolvimento continuem se abastecendo de alimentos. Compreendo. Aqui, eu acho que, de certa forma, você já começou a responder uma pergunta que vem aqui do José Macena, que ele pergunta de que forma o governo está criando políticas públicas para os sistemas agroalimentares. Vocês viram, assim, alguma sinalização, de fato, houve a construção de alguma política pública do governo atual com os sistemas agroalimentares? Ele se movimentou em algum aspecto nesse sentido? O governo prometeu, acho que assinou esses dias, um aumento de recursos financeiros para alguns programas de alimentação, como o caso de programa de alimentação escolar, que está sendo redesenhado, mesmo com a falta de coordenação do governo federal, para atender as crianças que não estão recebendo mais a sua alimentação nas escolas, né? Só para dar um dado do tamanho desse problema, estima-se que no Brasil 40 milhões de crianças não estejam recebendo a alimentação escolar.
Então, como que a alimentação dessas crianças está ocorrendo, né? Mas eu acho que, além de criar novas políticas criativas para enfrentar essa pandemia, o governo, em primeiro lugar, tem que parar com as políticas de destruição do sistema de segurança alimentar e nutricional brasileiro, porque senão a gente não vai ter como reagir. Por exemplo, é imperioso que o CONSEA volte a funcionar. O CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão que reúne lideranças da sociedade civil e dos diversos ministérios para criar propostas e assessorar a presidência no enfrentamento do problema da fome. Então, o CONSEA precisa voltar a funcionar rápido. E se não houver disposição para a recriação do CONSEA nacional, que eu sou bastante pessimista em relação a isso, o consórcio Nordeste deveria criar um próprio Conselho Nordestino de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa foi uma ideia que surgiu lá no projeto Flor de Mandacaru. Outra coisa que o governo federal precisa parar imediatamente é com o projeto de desarticulação da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. É uma empresa estatal que organiza os estoques de alimentos e a distribuição de alimentos no Brasil, que é um país de território continental. Antes desse governo e do anterior, os países da América do Sul procuravam o Brasil para ensiná-los a fazer uma empresa estatal de estoque e abastecimento de alimentos. E essa empresa estatal vem sendo desmontada, porque o governo entende que a alimentação funciona de uma forma mais eficiente quando ela flutua ao sabor do mercado, né? Então, pensar políticas criativas é mais importante, principalmente políticas que vão além de distribuir cesta básica. Muita gente que está ouvindo a gente aqui, Emerson, provavelmente já se articulou para distribuir cesta básica para a comunidade carente, né? Fazer aquela cotinha e comprar arroz e feijão, distribuir e tal. Isso é importante, mas isso está provado no mundo inteiro. Não sei se o Atos chegou a comentar isso, que eu perdi uma parte da fala dele. Mas quando você doa alimentos sem planejamento, você destrói a produção do agricultor familiar. E como a gente já disse, era uma das populações mais vulneráveis, né? Então, para não me alongar muito, além de criar políticas criativas para enfrentar esse problema, o governo federal precisa imediatamente parar de destruir as instituições e as estruturas que a gente tem para enfrentar o problema da fome. De fato, a CONAB teve uma contribuição importantíssima, eu vejo, também através acho que foi um dos órgãos que provocou, em certo aspecto, a criação de diversos bancos de sementes que nós temos hoje na Paraíba, né? Acho que tem um papel importante nesse sentido, essas discussões. E aí, já para caminhar aqui ao final, tem uma fala de Carolina Albuquerque, que aí ela traz, né, fala do projeto de extensão que o senhor citou, né, que ela fala que é o Capacita Secap, do DTA lá do CTDR, né, que foi em parceria com o Centro de Informação, e eles criaram esse aplicativo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, nesse sentido, voltando voltando e estando fora da universidade, como o senhor vê nesse sentido, o papel dessas articulações entre pesquisa e extensão, entre desenvolvimento e inovação, nesse sentido, para a criação de ações mais estruturadas para a sociedade. A pandemia, ela está mostrando muitas das nossas fragilidades, das vulnerabilidades do Estado brasileiro, mas também tem mostrado a sua força também em alguns setores, né? O SUS
está resistindo bravamente, apesar da falta de comando coerente, e as universidades públicas, que estão sob ataque desde o primeiro dia, estão mostrando o seu valor nas diversas áreas do conhecimento. E o que a sociedade precisa entender é que nós, professores, junto com os estudantes, nós somos pagos para pensar os problemas do Brasil. Só que as soluções dos problemas que venham a emergir, elas não são de fácil concepção. Por isso que a universidade tem que ficar funcionando, né? Já aquecida, para quando aparece um problema, ela já está mobilizada e poder atacar esse problema. A Débora comentou na introdução dela que a UFPB teve uma resposta muito rápida em tecnologias de equipamentos, né? Professores da geografia e da economia, grupos da geografia e da economia, têm desenvolvido aplicativos e mapas para subsidiar políticas de quarentena, para mapear a evolução do vírus. Na UFPB, a gente tem o Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento, que também está realizando um trabalho monitorando as respostas em nível estadual, a produção de dados em nível estadual. Mas no nosso campo, Emerson, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é contribuir para a reflexão sobre qual é o sistema agroalimentar que nos convém. A situação da pandemia, ela vai durar um tempo ainda, a gente não consegue ver uma solução para ela, né? Mas quando ela acabar, a gente vai ter a oportunidade de revisar algumas coisas. E uma das coisas que seria importante de a gente pensar, e dentro da academia, junto com a sociedade civil, amadurecer, na minha perspectiva, um grande plano de reforma agrária para o país. Tá? Vou explicar por que eu acho que essa é uma boa ideia. Em primeiro lugar, porque a gente viu que as aglomerações em grandes cidades, elas são extremamente nocivas. Já eram nocivas de outras maneiras, as pessoas morando em favelas, para ficar num exemplo só. Mas no contexto de pandemia, isso é um covil da morte. E a aglomeração em grande cidade, as pessoas normalmente não sabem disso, mas é um fenômeno do terceiro mundo, dos países desenvolvidos. Normalmente, nos países desenvolvidos, há uma parcela maior da população que mora no campo do que nas grandes cidades. A aglomeração em grande cidade, proporcionalmente, é um problema maior dos países em desenvolvimento. Então a gente precisa criar uma maneira de desconcentrar as pessoas das grandes cidades. Tá? Um programa de reforma agrária pode dar a oportunidade para essas pessoas recomeçarem em outro lugar, eventualmente trabalhando no campo com a produção de alimentos. O país também vai precisar de algum plano de longo prazo de investimento estatal para puxar a economia, para resgatar a economia do marasmo que está. E o plano de reforma agrária, amplo, estrutural, pode dar esse incentivo, porque vão precisar surgir pequenas cidades com seus sistemas de saneamento, seus sistemas logísticos, estradas, linhas elétricas, sistemas de saneamento básico, que faz tanta falta nas grandes cidades como nas regiões mais remotas, e um programa desse, então, poderia ser um bom motivo para o Estado direcionar um plano de investimento de longo prazo para resgatar a nossa economia. E, finalmente, com a desconcentração da população e a ampliação dos programas de reforma agrária, talvez a gente possa, e as políticas públicas vão ser muito importantes para isso,
criar sistemas curtos de produção, distribuição e abastecimento. Porque muitas vezes a gente que compra comida em supermercado, a gente nem sabe de onde vem a comida. Muitas vezes essa comida atravessou o oceano. Não sei se as pessoas sabem, mas o Brasil se tornou importador de feijão recentemente, né? Então a gente poderia utilizar esse momento de reconstrução para repensar esses vínculos que nós temos com a alimentação e o papel das políticas públicas no direcionamento dessas relações. Isso tudo que eu estou falando pode ser sintetizado num conceito que é o conceito de soberania alimentar, que não significa nada mais, nada menos de que o povo, a nação, por meio dos instrumentos do Estado, decidir soberanamente como vai produzir, disponibilizar e distribuir os alimentos, né? Hoje em dia existe uma série de acordos internacionais na Organização Mundial de Comércio que dificultam a realização dessas políticas soberanas de produção e distribuição agroalimentar. Então, eu espero que, ao final dessa pandemia, essas normas internacionais e a mentalidade doméstica seja modificada nesse sentido também. E a universidade tem um papel importantíssimo nisso, porque a universidade possui muita reflexão acumulada sobre programas de reforma agrária, né? A parceria, nesse sentido, seria, na minha perspectiva, muitíssimo frutífero. Certo. De fato, também concordo com a importância de se haver uma reforma agrária. É um pouco do que eu estou discutindo também na minha pesquisa. Eu discuto um conceito de poder local, né, que em termos bem básicos, assim, é a descentralização da renda, porque a gente cria um certo balcão, uma cultura de balconismo, de que os prefeitos têm que, de fato, estarem indo para os governos centrais pedindo renda, e, de fato, o governo central muitas vezes não cria políticas que elas condizem, de fato, com aquela região específica. Então, vejo, de fato, como muito importante essa reflexão e espero que a gente continue fazendo esses momentos. Como não houve aqui mais nenhuma pergunta, vamos encerrar, já vai fazendo 1h30, já estamos no horário limite. Gostaria de agradecer ao Atos e ao professor Thiago Lima, a proreitora de exercício Débora, que ela já saiu da pós-graduação, mas, de fato, é isso. Fico muito feliz, é a segunda oportunidade que eu tenho de participar de uma discussão com o Thiago. Participei de uma em Bananeiras, acho que foi em outubro, né? Em outubro do ano passado, onde ele falou sobre a fome como... O mote dele era a fome como ato político. Eu fiquei lisonjeado de poder participar daquele momento. Agradeço a todos os participantes pela participação. De fato, é importante que a gente tenha esses momentos de uma discussão clara, de uma discussão objetiva, principalmente em uma época onde há uma certa ode à ignorância na nossa sociedade, onde nós temos um obscurantismo e uma onda anti-intelectual. Então, eu acho importante propor cada vez mais momentos que eles discutam com a fala clara e objetiva para que todas as pessoas possam entender. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso aqui hoje. Então, é isso. Obrigado a todos e até mais. Professor Thiago e Atos, querem fazer suas falas finais? Eu quero agradecer. Vai lá, Atos. Tá. Eu agradeço pelo convite, né, por debater sobre um tema tão importante e curiosamente pouco falado, pelo menos
no campo das relações internacionais. Então, é extremamente importante que, em meio a essa pandemia, nós possamos tratar da segurança alimentar nacional e internacional. É necessário que a gente fortaleça o CISAM, né? A gente vê a importância tão grande do SUS e do SUAS nesse momento de crise internacional. A gente teve a oportunidade de fortalecer o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, mas que parece que não vogou, né? E hoje ele faz muita falta, né? O que seria muito melhor se a gente tivesse um CISAM fortalecido hoje em dia, né? Integrado com o SUS e com o SUS. No mais, agradeço o convite, a participação. Espero que as pessoas que estiveram acompanhando a gente possam se interessar mais pelo tema da segurança alimentar. Eu agradeço, viu, Emerson e a Débora, a PRPG, por essa iniciativa. Né? É interessante ver como essa pandemia criou as oportunidades para a gente encontrar novos caminhos de diálogo, né? E fico muito feliz com essa oportunidade. Eu não sei se eu entendi direito, mas você disse que a fome é um ato político, né? Na verdade, comer é um ato político. Desculpa, levei engano. Mas a fome é, sim, um fenômeno político, porque ela só ocorre porque a política permite ou impõe. Mas comer é um ato político. Então, poxa, a gente já tem tanta coisa para pensar no nosso dia a dia, vai ter que pensar ainda mais naquilo que a gente come, né? Mas espera aí, quais coisas são mais importantes do que pensar naquilo que a gente come? Eu acho que é um pouco isso que a gente poderia aproveitar essa oportunidade para refletir agora. E para concluir, fazer um pequeno merchan aqui, se possível, né? O nosso grupo de pesquisa tem um site, então se você for ao Google digitar Grupo de Pesquisa sobre Fome e Relações Internacionais da UFPB, você vai encontrar o nosso site. Tem um blog mais antigo e um site mais novo. Nesse site você vai encontrar as nossas publicações de artigos, tem alguns livros para download também, e o pessoal pode saber um pouquinho mais da nossa agenda. E comentários e críticas, como sempre, serão muitíssimo bem-vindos. É isso? Encerramos por aqui. É isso. Até mais. Tá ótimo. E lembrem, comer é um ato político. Até a próxima. É isso. Falou.